regional do Secov aqui em Bauru, Dr. Riad Elias Said, e também aos nossos queridos palestrantes desta manhã, doutora Kelma Elineide Tavares de Camargo, que é diretora regional do Secov, na regional de Campinas, e o nosso ilustríssimo e querido, sempre muito festejado, doutor Jacques Buchatsky, que é pró-reitor da Universidade Secov, entre tantas outras atribuições que possui nesse mundo do direito imobiliário. Já informamos a todos, esta webinar ela está sendo gravada e ela será publicada no canal do Secov no YouTube nos próximos dias. E todos aqueles que tiverem perguntas a serem feitas aos nossos palestrantes, peço a gentileza de que coloquem-as no chat, que nós iremos aqui fazer essa organização, repassar aos nossos palestrantes para que possam ser respondidas aqui ao longo das exposições que os mesmos farão. Quero agora pedir uma rápida palavra do Dr. Riad Elias Said, nosso diretor regional do Secov aqui em Bauru, para que possa fazer a sua saudação ao nosso público presente nesta manhã. Por gentileza, Dr. Riad. Obrigado, Adilson. Tudo bem? Doutor Adilson. Bom dia. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos participando com o Dr. Jacques Buchatsky, que é diretor de legislação do Inquilinato Secov, São Paulo. Além do vasto currículo que agrega muita experiência nessa área, também a senhora Kelma Camargo, nossa colega diretora da Regional Secov de Campinas. Eles abordarão assuntos polêmicos de proprietários e inquilinos na área de locação, relativos ao direito de propriedade, e a mediação será feita pelo Dr. Adilson Elias Sotorello, diretor de Assuntos Legislativos e Urbanismo da Regional Secov, e que é também vice-presidente da OAB de Bauru. Não resta dúvida, gente, que esse debate será extremamente interessante e também muito animado. Desde já agradeço a presença de todos, a participação, a quem dou as boas-vindas, desejando aos palestrantes e debatedores sucesso e aos demais um ótimo evento. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Riad, sempre uma satisfação participar dos eventos promovidos por essa regional tão bem liderada por Vossa Senhoria. Vamos agora dando início ao nosso ciclo de palestras desta manhã. A nossa primeira expositora, a nossa palestrante, a doutora Kelma Camargo, advogada, militante nas áreas civil e trabalhista, sempre muito ligada ao setor imobiliário, iniciou sua carreira na área de construção civil desde, não posso falar aqui o ano, né, doutora Kelma, trabalhando sempre com obras a preço de custo, obras financiadas, é administradora de condomínios, tem empresa de administração de condomínios que vai fazer seus 40 anos logo mais, né, a Anaquel, sempre atuando nessa área de administração condominial, participou ativamente de congressos, como o Congresso Brasileiro da Indústria das Administradoras de Imóveis e Condomínios, dos encontros nacionais de advogados do mercado imobiliário, o famoso ENACOM, tem graduação pela IREN, que é uma certificação internacional de administração de condomínios, em 2001, e é membro do Secov desde 1986 e atualmente diretora regional da Regional Secov em Campinas. Doutora Kelma, uma satisfação recebê-la aqui em Bauru, ainda que nesta mesa virtual, e a palavra é toda sua, fique à vontade para falar um pouquinho sobre o tema. Bom dia, Adilson, prazer estar aqui. Riad, meu grande amigo de diretoria, é um prazer revê-lo. E, lógico, não posso deixar de dizer, bom dia, Jacques, é uma covardia, né? Nós estarmos na mesma sala, porque o Jacques é o cara, certo, gente? Vocês vão perceber, ele é o cara.
Mas é sempre um prazer, estamos juntos há tantos anos no Secov, né, Jacques? Grandes lutas, grandes conquistas, derrotas também tivemos, lógico, porque a nossa vida não é só de sucesso e de bons resultados, temos nossas derrotas, porque é nas derrotas que nós procuramos o sucesso, né, Jacques? Se não tivéssemos as derrotas, a gente não estaria atento a fazer com que aquelas perdas se transformem em vitórias logo a seguir. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês, especialmente em Bauru, pelo Riad, que nós temos um excelente contato, uma cidade maravilhosa, que tem um crescimento estupendo e que merece, né, estar aqui para discutir, me ensinar um pouco mais, porque eu costumo dizer que todos os nossos dias são dias de aprendizados. Então, eu estou aqui em Bauru para aprender mais um pouco com vocês. Tenho certeza que as perguntas virão e é das perguntas que a gente cresce e traz mais soluções ou arrumamos mais problemas. Eu espero arrumar vários problemas para o Jacques, tá? Porque se vocês não me derem perguntas difíceis que eu jogue no colo do Jacques, eu não vou gostar, vou ficar bem triste, tá? Mas brincadeiras à parte, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante, que é o direito de propriedade, principalmente dentro dos condomínios. Eu milito nesta área há 40 anos, adoro a área condominial, e quero dizer a vocês que o direito de propriedade dentro dos condomínios, ele teve uma evolução extremamente interessante, porque o direito de propriedade sempre foi vista na Constituição como um direito pátrio que não pode ser mexido, que não pode ser tocado, e nem sempre nós vivemos isso, porque o direito de propriedade ele está colocado dentro da nossa vida, dentro do nosso dia a dia, e as legislações acabam, por si só, atingindo de determinadas maneiras ou trazendo algumas benesses ou algumas restrições, independente dele ser um direito pátrio, um direito preservado pela Constituição. E, principalmente, gostoso falar quando ele chega aos condomínios. Por quê? Porque nós precisamos sempre lembrar que condomínio ele é feito de duas partes extremamente distintas. Condomínios são formados por unidades autônomas e por área comum, que é de todos e a todos pertence. Portanto, para eu chegar na minha unidade, eu tenho que passar por uma área que não é só minha, mas que é de um grupo de pessoas que, às vezes, eu nem combino de tê-los como meus participantes, só entro e adquiro uma unidade lá e acabo abraçando aquele grupo, ou, em alguns casos, quando um grupo de pessoas decide construir um empreendimento e dividir esta propriedade, seja ela a unidade privativa e a área comum, você acaba conhecendo todo mundo e convivendo com aquelas pessoas. Mas o importante de dizer isso é que quando você parte para um condomínio e adquire uma unidade em condomínio, você já tem que estar aberto e predisposto a dividir o que é seu, porque o condomínio é uma divisão do que é seu, seja na maneira como apurar as despesas, seja na maneira de utilizar a área comum que pertence a todos e que por todos deve ser regrada. Então, isso é muito importante. Acho que as pessoas precisam pensar nisso quando vão para condomínio e cuidar para que, para onde você vá dentro de condomínio, o seu direito de propriedade seja atingido minimamente com regras que você as conhecerá previamente, o que normalmente as pessoas não fazem, porque todo mundo compra imóveis em condomínio sem sequer ler a convenção e nem pensar em ler o regulamento interno deste empreendimento. E é nesta hora que, em alguns momentos, os conflitos acabam surgindo e acabam acontecendo. Mas são conflitos que a comunidade precisa se proteger e precisa saber lidar com ela e criar regras de solução, criar pontos de consonância e eliminar os de discordância. Então, eu acho que assim, o direito de propriedade dentro de condomínio é extremamente particular, é quando você sabe que vai dividir o que é seu com outras pessoas.
E esta consciência tem que ser desde o momento em que você comprou. Por quê? Porque nós temos uma convenção, e que nós costumamos dizer lá no Secov, a convenção é um ato-regra, tá? Portanto, ele tem que ser respeitado e seguido por todos. Não adianta você entrar num empreendimento com uma convenção e falar, não, mas isso não serve para mim. E eu costumo sempre dizer, se a convenção, o regulamento não serve para aquela comunidade, ela deve ser alterada e não descumprida. Existe uma diferença entre alterá-la e descumpri-la, tá? Porque se ela existe, é para ser cumprida. Se não é para cumpri-la, altere-a, porque isto é importante a fim de que nós possamos chegar a pontos de maioria, e é óbvio que a convenção e o regulamento interno nunca vão atender e agradar a toda a comunidade, sempre terá aquele, um ou outro, que vai estar em desacordo e que não vai concordar e que vai insistir no seu descumprimento, e por isso que tanto a convenção quanto o regulamento trazem regras de penalidade, tá certo? Por quê? Porque senão você não conseguiria viver numa comunidade desta maneira. Então, assim, eu acho que é importante todos pensarem nisso, é importante que as pessoas saibam disso, que o seu direito de propriedade dentro do condomínio está dividido com outras pessoas, tá? Ele não está só preservado pela Constituição, mas, além de estar previsto no Código Civil, com regras próprias, nós temos também um outro capítulo dentro do Código Civil, e o Jacques também pode dissertar sobre isso, que é o capítulo do direito de vizinhança, né? Que é um capítulo extremamente importante dentro das comunidades e que precisa ser seguido e que precisa ser respeitado. E eu digo isto por quê? Porque o síndico, o representante legal desses empreendimentos, normalmente se deparam com dificuldades de vizinhança e não de condomínio. E as pessoas muitas vezes não compreendem isto, acham que o síndico é o todo-poderoso, está acima do Jacques, porque eu falei para vocês que o Jacques é o cara, mas às vezes eles acham que o síndico está acima do Jacques e que tem que cuidar e resolver absolutamente tudo. Ele não consegue entender que o síndico tem o limite da área comum e o morador tem o limite do direito de vizinhança. Então, por este motivo, é extremamente importante que este morador de condomínio também veja isso, tá? A fim de que vocês possam entender sobre o que nós vamos falar e sobre esta separação de unidade autônoma e de área comum, é que nós temos dentro dos condomínios vamos dizer assim, as atribuições e os conflitos. E, assim, empreendimentos que você não pode ter cachorro de grande porte, e aí eu tenho minha casa, quero levar meu cachorro de grande porte, está dentro da minha propriedade, eu posso tudo, ninguém pode falar nada, e não é assim que funciona. Tá? Dentro de condomínios existem essas regras. É óbvio, a jurisprudência mansa e pacífica já vem tratando deste assunto de animais dentro de condomínios, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O que a jurisprudência não passa é sobre o direito de vizinhança, desde que esse animal não afete o princípio dos 3 S's, né, Jacques? Saúde, sossego e segurança. Então, esse princípio dos 3 S foi um princípio que nós adotamos lá no Secov desde 1986, né, para facilitar a nossa vida, e tudo que ocorre dentro de um condomínio não pode afetar a saúde, o sossego e a segurança dos demais coproprietários. Se isto acontecer, nós temos providências e temos atitudes a serem adotadas e a serem realizadas. Mas temos temas extremamente interessantes, extremamente importantes, tivemos grandes mudanças na legislação condominial da Covid, da pandemia para cá, né, Jacques? O Jacques vai falar sobre isso. Tivemos muita luta, tivemos vitórias, mas também tivemos dissabores e legislações que podem trazer bastante discussão e bastante polêmica, que nós vamos falar ao longo desta nossa reunião. Eu acho que os pontos mais polêmicos, além dos animais,
de coisas que agora acabam de chegar com os carros elétricos, as tomadas elétricas, mas a garagem é minha, eu faço nela o que eu quero. Não é bem assim, porque uma tomada elétrica demanda de capacidade de fornecimento de energia dentro do empreendimento, então ela precisa ser verificada, precisa ser avaliada. Fechamento de sacada, a sacada é minha, eu faço o que eu quero, é meu direito de propriedade. Também não é assim. Precisa ver se essa sacada tem suporte estrutural para receber o fechamento em vidro, ela precisa ser padronizada. Então, são pontos que eu estou falando para vocês que diz respeito ao direito de propriedade, mas precisa ser pactuado e regrado com todos os seus copartícipes naquele empreendimento. É importantíssimo. Outra coisa que é uma polêmica, que já foi mais polêmico, hoje já está um pouco menos polêmico: ar-condicionado. Depois que as pessoas foram para dentro de casa para trabalhar pela pandemia, todo mundo levou o ar-condicionado para dentro de casa. Como colocar esses equipamentos? Precisa de regra, precisa de critério, precisa de avaliação elétrica, precisa ver a capacidade, precisa ver o local onde ele vai ser instalado para não afetar a fachada. A fachada é um direito de propriedade de todos em comum, não é de um ou de outro. Eu não posso fazer na minha sacada o que eu bem entender. Por quê? Porque ela faz parte da fachada do empreendimento, seja os apartamentos de frente, seja os apartamentos de fundo. Porque de vez em quando a gente escuta isso, né, Jacques? Ah, mas meu apartamento é de fundo, ninguém vê. Não, não vê para quem anda na parte da frente, mas vê para quem está do lado de trás. Então, isso tudo são preocupações, são problemas que a legislação está aí para ajudar, para auxiliar. Outros pontos polêmicos que nós vamos falar aqui, não vou nem falar das repúblicas, porque esse tema já está bastante saturado e a jurisprudência tratou disso com bastante tranquilidade, mas temos aí recentemente o Airbnb, que também veio para enfrentar a relação dentro dos condomínios, e ele foi tratado não só dentro dos próprios condomínios, mas também através do Poder Judiciário, por uma questão de segurança, de cuidado, de preservação da vida de todos que estão dentro dos condomínios, né? E acho que o Jacques também vai ponderar sobre isso. Acho que um outro tema que nós podemos tratar e que é de extrema importância e necessidade foi a última alteração da legislação, que fala sobre os 2/3 para alterar a destinação do empreendimento, que antigamente era 100%, hoje passa a ser 2/3. Quer dizer, então, nós ficamos numa situação extremamente delicada. Não vou entrar no mérito agora, antes de ouvir o Jacques, porque eu acho que mudar a destinação de um patrimônio é algo extremamente complicado. Também entendo que nós não podemos deixar esta alteração na mão de poucos, né? Mas acho que cada caso precisa ser muito bem analisado e estudado, sob pena de você criar e constituir um equívoco extremamente grande e trazer um problema e uma consequência extremamente desastrosa. Mas é um tema que está aí, recentíssimo, né? E que nós vamos começar agora a trabalhar em cima dele e falar. O fato de eu levar para 2/3 as unidades para poder alterar a destinação, eu afeto o direito de propriedade ou afeto simplesmente a utilização? Eu continuo com o meu direito de propriedade, porque aquele bem continua na minha propriedade, mas eu só não poderei utilizá-lo daquela maneira como eu utilizava até aquele momento. Então, afeto ou não afeto o direito de propriedade? Então, este é um tema que nós estamos discutindo bastante agora dentro do Secov, e tenho certeza que nós traremos recomendações, orientações e, principalmente, ajudar a convergir decisões e convergir deliberações para que isso não seja transformado num grande problema e num grande, vamos dizer assim, empecilho dentro dos condomínios. Acho que, em linhas gerais, Adilson, era o que eu tinha a trazer a vocês. Depois da fala do Jacques, aí nós faremos um bate-bola de pontos divergentes e convergentes, porque, graças a Deus, eu e o Jacques divergimos muito mais do que convergimos.
Certo, por isso que é muito gostosa essa nossa participação, porque assim ele normalmente fica de saia justa quando nós estamos juntos numa mesma sala de discussões. Tá? Então, eu devolvo, Adilson, a palavra a você, a fim de que nós possamos ouvir o Jacques e depois possamos fazer um bate-bola antes de abrir as perguntas e as discussões para todos. Maravilha, Kelma. Muitíssimo obrigado por sua participação, por sua exposição tão didática, objetiva e que já levantou algumas bolas divididas e algumas dúvidas, né? Muito bem, vamos ouvir agora, então, nosso queridíssimo Dr. Jacques Buchatsky. Demorei para aprender o nome dele, mas agora eu pronuncio corretamente, nosso pró-reitor da Universidade Secov, coordenador do PQE, o Programa de Qualificação Essencial do Secov, e aproveito a oportunidade, inclusive, aqueles que ainda não se inscreveram nesse programa maravilhoso do Secov, que, assim, busquem o quanto antes para qualificar a sua atuação profissional. O Jacques, que é membro de tantos comitês, de tantas comissões, das quais já encontrei por ele em qualquer ambiente do mercado imobiliário que você frequente, o Jacques vai presidir uma comissão, vai presidir um comitê, seja na OAB, seja no Ibradim, seja no Secov, em tantas outras importantes entidades, associações, porque ele é, de fato, especialista na matéria. Dr. Jacques Buchatsky, a palavra é sua, seja mais uma vez bem-vindo a Bauru, ainda que virtualmente dessa vez, né, Jacques? Verdade. Bom dia, Adilson. Obrigado. Os elogios são sempre gostosos, nem sempre merecidos. Prazer estar com a Kelma. Para quem não sabe, eu conheço a Kelma do Rio de Janeiro, quando a gente ia em eventos lá no Rio, lá no Tribunal de Justiça do Rio. Lembra aquele plenário cor de laranja, e a gente aprendia para burro lá. Doutor Riad, que aprendi a conhecer, gosto, sempre me recebeu muito bem em Bauru, assim como o Adilson. Muito bom estar por aí, muito bom. Pena que é virtual. Realmente, estou na fila para visitar pessoalmente. No nosso tema, eu acho que tem algo que permeia toda a nossa conversa. É como é que eu leio as coisas hoje, que é diferente de como eu lia há 10 anos atrás. Primeira coisa. Segunda coisa, que lei que está valendo hoje, que é diferente da lei que valia há 20 anos atrás. Então, como nós estamos falando de propriedade, eu acho que vale a pena a gente lembrar que ainda no Código Civil, 2012, então são aí 20 anos, mudou. Antes, o dono fazia tudo, podia tudo. De 2002, pelo menos na lei, não pode mais tudo. Ele tem que respeitar a ecologia, ele tem que respeitar com mais força do que nunca os direitos dos outros, que são os vizinhos, que a Kelma mencionou. Ele tem que respeitar a função social da propriedade, isso aí por decorrência da Constituição. Então, ser dono hoje, em 2022, não é igual a ser dono em 1922. Nos 100 anos que vieram, as coisas mudaram. As pessoas sempre falam do direito sagrado de propriedade. Eu tive a preocupação de dizer, poxa, mas de onde saiu essa história de sagrado? Sagrado tem coisa com religião, né? Por que sagrado, né? Que as pessoas gostam de repetir esse sagrado, né? E aí você vai procurar, e você vai ver a origem desse sagrado, é o que a gente imaginava. Esse sagrado vem ainda do Tratado de Tordesilhas, anos 1400, 1500. Naquela época, o Papa daquela época, que tinha uma outra relação de religião, de poder e de política com os reis, que hoje não existe, naquela época ele atribuiu, então, ele gerou a divisão do mundo entre Espanha e Portugal, entre os reis, né? Não era nem entre os países, entre os reis. De lá para cá veio, então, o Papa comandou para o rei comandou para aqueles capitães hereditários que a gente ouve nas aulas de história do Brasil, os capitães hereditários para os donos de terras, e a coisa veio vindo. Parece que essa não é tão sagrado, não. O direito de propriedade é um direito a respeitar. Não me lembro de nenhuma Constituição brasileira que não respeite o direito de propriedade, mas a gente tem que saber andar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as convenções de condomínio
são ato-regra mesmo. A Kelma tem toda a razão. É para respeitar. Eu achei bacana que você falou, olha, não gostou, altera, né? É igualzinho à lei. A lei também. Você não gosta da lei X, que convoque seu deputado, seu senador, peça para alterar. Agora, enquanto a lei estiver aí, você respeita. Né? Não tem essa de não respeitar a lei. Ao contrário, você deve respeitar a lei até que ela seja alterada. É verdade também, falando de lei, que sempre existem leis que não pegaram. Eu gosto de lembrar sempre da proibição do jogo do bicho. O jogo do bicho está aí. Com toda honestidade, eu apostei no jogo do bicho umas 2 ou 3 vezes e eu acho estúpido de onde eu comprei o jogo. Uma vez foi na Secretaria da Fazenda aqui de São Paulo e 2 vezes na Assembleia. Então, é uma coisa que está pública. Não tem... Está aí, está aí. Óbvio, tem aí na esquina também. Então, parece que é uma lei que não pegou. Óbvio, é ilícito, não pega. Se forem atrás, vão sim punir e o cara estar sujeito às penas legais. A convenção também, às vezes, contém coisas que não pegam. Só que não são imediatas, não. Nunca vi convenção que não pega de cara. Ela deixa de pegar com o tempo. Quem leu Convenção Velha deve ter visto os capítulos imensos dedicados a não poder bater o tapete na janela. E eu não sei, nunca mais vi tapete, também nunca mais vi ninguém batendo tapete na janela. Me lembra aquela história de coarar o lençol, aquelas coisas. Não existe mais. Hoje a máquina que seca, né? Não tem. É pior, sei lá, não existe. Então, existem ainda essas previsões em algumas convenções. Eu acho que um exemplo, e não quero falar de cachorro, mas um exemplo sintomático de como as coisas vão mudando na vida, da leitura da convenção e do respeito à convenção, é o cachorro. Então, eu posso apostar que 99% das convenções feitas até, sei lá, 10 anos atrás, proibiam cachorro no apartamento. Não me lembro de convenção velha permitindo claramente cachorro no apartamento. Não lembro disso. Só que, e eu falo com toda tranquilidade, eu não tenho cachorro em casa, mas só que as pessoas querem ter cachorro em casa. E as pessoas não moram mais na casa, moram no apartamento. E o que acontece? Foi mudando a leitura dessa proibição. Onde antes dizia é proibido ter cachorro em casa, passou a ser lido é proibido ter cachorro em casa que não tenha guia, não tenha correia, que seja de porte grande, que seja um pitbull. As pessoas foram adaptando para a modernidade. E não é à toa que hoje você vê entre os grandes negócios, os grandes empreendimentos comerciais são pet shops, porque todo mundo tem bicho, todo mundo tem cachorro, todo mundo tem gato, etc. Eu também lembro de um amigo meu, quando foi síndico, e ele me ligava lá, pô, meu, o gato da vizinha sai da casa dela, vai para a fachada, entra no outro apartamento, e ela me liga, só porque eu sou síndico, eu tenho que tirar o gato de lá, né? Que absurdo! Não é para isso que eu fui eleito, mas tudo bem. O doutor Craveiro, mas a leitura começa a mudar. Eu acho que é dentro dessa leitura que algumas coisas também mudam. Horário de barulho no prédio. Eu sei que tem lei, temos o PSIL, tem uma legislação até ambiental, tem até o crime ambiental por excesso de barulho. Nós temos tudo isso. Só que eu sou obrigado a notar que algumas regiões, algumas cidades, as pessoas vão para a cama mais tarde ou mais cedo, acordam mais cedo, acordam mais tarde. Não estou nem falando individualmente, estou falando de como comportamento social, e pouco a pouco o horário do prédio vai ser alterado consensualmente e depois, um dia, legalizado na convenção, de modo a falar, olha, aqui pode barulho até a meia-noite, não é mais até às 10. Se for esse o desejo dos condôminos. Enquanto isso não acontece, a coisa fica esquisita de fato e fica muito incômoda de fato. A modernidade
Kelma falou do ar-condicionado. Eu, às vezes, hoje eu fico pensando, eu acho que todos nós ficamos muito frescos, né? Porque eu fico pensando que se eu for de São Paulo a Bauru, vou ligar o ar-condicionado do carro e vou que vou. Exceto naquele momento, perto da cana-de-açúcar, que eu gosto do cheiro, abre a janela, etc. Mas lá é pela satisfação só. Mas as pessoas todas andam em carro de ar-condicionado. Eu não preciso explicar muito, basta ver minha cara, para ficar claro que eu fui muito de Fusca para o Nordeste e não tinha ar-condicionado no Fusca e ia que ia, né? E cheguei lá, voltei, está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas são novos hábitos, são novas circunstâncias e hoje as pessoas acham impossível dormir no apartamento sem ar-condicionado. É um novo hábito. Não tem que criticar, achar bom, feio, ruim, etc. Não importa isso. O que importa é um novo hábito. Como é que o condomínio vai responder a isso? Pensando, acho que o certo, o caminho correto é, olha, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma assembleia, vamos adaptar, vamos modernizar nossa convenção, nossas regras, e dizer, olha, pode ter cachorro de tal porte, pode ter ar-condicionado, podemos fechar ou não fechar as fachadas, sempre privilegiando as pessoas que têm o seu direito de propriedade. A coisa vai piorar. Tem o seu direito de propriedade que tem que ser respeitado, está na lei, está na Constituição, está no nosso âmago mesmo, como brasileiros, acho que ninguém discute isso. Só que pode ser, eu queria aproveitar o fechamento, a Kelma falou de um ponto muito importante do fechamento, pode ser que esse fechamento tenha algum problema estrutural nesse prédio. E isso é muito sério. Não estou falando da beleza. Beleza, não me acho qualificado para falar nada que uma construção é bonita, é feia. É o meu gosto, mas cada um tem o seu gosto. Mas pode ser que isso seja um problema estrutural, sim. É por isso que é necessário traçar um caminho qualquer que permita o exercício da propriedade plena pelo cara que quer reformar a sua fachada, ou a sua sacada, e, ao mesmo tempo, preserve o direito de manutenção do prédio para todos os outros que não querem ser abalados. Ponto final. É isso. É isso. Ontem nós tivemos uma consulta muito interessante de um cara que, a síndica, né? São casas geminadas num condomínio e tem um cidadão que quer alterar a parte de dentro da casa dele. Só que ele quer alterar de um jeito que mexe demais nas paredes. E ele acha que pode, porque está dentro de casa. Qual é o problema desse condomínio? O problema é muito simples. Eu não sei se essa alteração, desse jeito, desse tamanho, com essa estrutura toda mexendo, são coisas pesadas, quer instalar uma grande biblioteca lá dentro, etc. Eu não sei se isso aí pode ou não abalar de alguma forma as casas vizinhas. Então, o que eu preciso para poder? Eu preciso simplesmente ter um laudo técnico, consultar quem sabe das coisas, um engenheiro. Não é à toa que a legislação atual manda as reformas serem submetidas a uma análise do síndico, não é por ser síndico, ele é que vai coordenar para saber, temos ART, temos engenheiro, temos um laudo, podemos ir com alguma tranquilidade nessa obra. Quando surgiu isso? Quando caíram aqueles prédios no Rio de Janeiro. Foi isso, foi aí que faz o quê? Uns 10 anos? Não sei, uns 15 anos. Foi quando caíram os prédios. Opa, não tinha autorização. E o cara fez o que fez. Caiu o prédio de todo mundo. Essas adaptações são normais na leitura de qualquer coisa. Quando eu interpreto uma lei, eu preciso interpretar do jeito que eu vivo hoje. Não adianta querer interpretar como era na época do meu avô. As coisas vão mudando mesmo, as necessidades vão mudando. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter um bom senso e não é mero apego burocrático, não é legalismo, nada disso. Eu preciso respeitar a lei por uma razão só. Ela é o único norte, o único jeito que a gente tem de a gente poder conviver razoavelmente.
Imagina, como é que eu convivo com meus vizinhos, com o meu bairro, com a minha comunidade, com a minha cidade, com meus pares, numa instituição, num sindicato, onde quer que seja, tendo regras claras, respeitadas, até aquele momento que eu altero. Então, o que eu queria fechar esse momento eu tenho que ler do jeito atual, tenho que usar a legislação, a convenção do jeito atual. Quando começar a extrapolar demais, eu tenho que chamar os meus pares, os meus vizinhos, os meus condôminos, e falar, vamos alterar a Assembleia? Vamos alterar a convenção? Eu acho que é mais ou menos esse o caminho, que é o mesmo caminho da feitura de leis, é o mesmo caminho da alteração de contratos. Isso aí, o Adilson me aluga uma casa dele, e aí passam 10 anos, nós vamos sentar e falar, olha, vamos alterar aqui um pouquinho, vamos alterar o aluguel, vamos alterar as regras, vamos alterar o tamanho, vamos reformar. A gente faz alterações normais. A vida é isso aí, não tem uma vida estática para ninguém. Eu acho que são pontos muito importantes nisso aí. A vizinhança eu acho que a Kelma foi muito feliz quando ela lembrou do direito de vizinhança, está no artigo 1277 do Código Civil, vale a pena ver, é lá que está escrito os 3 S's, que ela resumiu com beleza, mas é lá que está escrito. Ele é um grande puxão de orelha que todos nós tomamos, em que o código fala, você pode ir até aqui, daqui você não pode passar. Que puxão de orelha que é esse? É a preservação da integridade do próximo. Os 3 S, saúde, segurança e sossego. É isso. Tá? É só isso. E a lei é muito boa, é muito clara, é muito tranquila. Para encerrar, eu queria dizer que, às vezes a pessoa altera, desrespeita algumas coisas de um jeito muito sutil, porém muito violento. Eu estava olhando outro dia uma situação de alteração de fachada em que não houve pintura, não houve cortina nova, não houve colocação de vidro, não houve nada disso que a gente está acostumado. O que houve foi que o cidadão se inspirou em algum filme de discoteca. Aliás, ontem morreu a Olivia Newton-John, né, que fez lá o Grease. Ele se inspirou em algum filme de discoteca e colocou na varanda, na sacada, não é nem varanda, na sacada dele, ele colocou um monte de globos, aqueles globos de espelhinho e luzes estroboscópicas. Para sempre, não era uma festa, ficou. Resultado, eu vejo aquele prédio de longe, eu não vejo outra cor, não vejo nenhuma construção nova, vejo, à primeira vista, eu digo, olha, ele botou um lustre, como qualquer um pode botar um lustre. Só que ele fez de um jeito que o prédio virou só aquela luz estroboscópica, aqueles globos, aquilo lá, você não vê mais nada. Isso é, por incrível que pareça, acho, uma alteração de fachada. Não sei o que você acha, mas eu acho que é uma alteração de fachada muito mais proibida do que as pessoas quando fazem uma adaptação, uma modernização, um jeito qualquer. Eu acho que são os primeiros pontos que a gente pode falar. Só para encerrar a fala, eu até faria um desafio. De repente, está proibido e pode botar ar-condicionado. De repente, está proibido e pode ter cachorro. Eu sei que logo mais alguém vai querer falar de Airbnb. Está proibido e pode fazer Airbnb. Pouco a pouco, eu posso botar vidro na minha fachada porque poluição, etc, etc. Isso é um problema grave aqui em São Paulo, poluição. Será que, pouco a pouco, eu poderia botar no condomínio uma proibição, por exemplo, para não poder ter criança no prédio? Não sei. É um hábito que as pessoas estão tendo em alguns hotéis já, né? Este hotel não recebe criança. Não sei. Eu acho que é algo que nós vamos ter que pensar. Só para dar uma pista, eu já tenho prédios dedicados que falam que não pode ter dentista.
o problema não é a profissão, o problema é o barulhinho do motor, né? Ou que falam que não pode ter restaurante por causa da gordura que sai. Será que eu vou poder proibir? Eu tô chutando na canela mesmo, quando eu dou esse exemplo, tá? E não conheço nenhum caso específico aqui no país. Mas já vi no exterior. Então, será que nós podemos evoluir a esse ponto ou nós vamos mexer em outros direitos? Isso aí, eu acho que é uma sugestão só para a gente gravar o quê? Não dá para imaginar que nós estamos deitados em berço esplêndido. Não é hino nacional aqui. Quando eu moro, seja numa casa, seja num condomínio com muito mais vigor, eu tenho que estar o tempo todo atento a lei, convenção e novos costumes. Eu acho que é por aí e vamos que vamos. Obrigado pela palavra. Realmente é um prazer estar com vocês todos. Meu caríssimo Jacques, primeiro, claro, agradecer por essa exposição maravilhosa, como lhe é de costume, mas você até me chocou com esse seu último questionamento. E, de fato, será que... Eu adoro criança, viu, Adilson? Aliás, me dou muito bem com a criançada. Eu devia ser babysitter, inclusive. Mas... Eu imagino, Jacques, pelo que eu te conheço, eu não tenho absoluta dúvida em relação a isso. Agora, será que nós vamos chegar a este ponto? Porque quando você fala já temos hotéis e pousadas com esse tipo de restrição, é verdadeiro, isso está aqui, né? Já debaixo dos nossos olhos. Será que nós vamos chegar a esse tipo de restrição em condomínios? Aí você me diz que já viu isso no exterior. Será que no Brasil já estamos falando disso? E aí, o que eu te pergunto, Jacques e Kelmer, será que nós estaremos evoluindo enquanto seres humanos, enquanto civilização? Será que nós estaremos evoluindo ao atingirmos uma restrição desta magnitude? Ou será que é o contrário, né? Nós estaremos, enfim, chegando mais próximo do fim dos tempos, como a gente, em alguns momentos, expressa de tantas coisas que estamos vendo atualmente. Jacques, Kelma, quero agradecer demais mesmo pela exposição de vocês, por trazer à tona aí um tema tão importante. Quero aqui dizer a todos que estão nos ouvindo que sintam-se absolutamente à vontade para colocar aqui perguntas, enfim, aqui no chat, questionamentos que a gente vai aqui repassar para que os nossos palestrantes possam fazer um bate-bola aqui com a gente. Eu vou começar aqui com... O Adilson. Oi. Antes de você começar, eu não posso deixar de responder essa provocação. Pois não. Tanto do Jacques quanto sua, porque assim, eu sou uma avó com 3 crianças, mas eu quero dizer a vocês que, na verdade, esta proibição de ter crianças em empreendimentos, eu acho que depende do ponto de vista que se vai olhar o empreendimento. Porque eu acho que é bastante importante este tipo de avaliação. Porque nós temos hoje, a Dilce e todos que estão na sala, tecnologias crescendo e vamos assim, e surgindo coisas muito novas que pode, sim, levar a um empreendimento de adultos, pela utilização, pela tecnologia, pela praticidade, pela falta de atendimento a crianças. Porque, por exemplo, se eu tiver um empreendimento totalmente voltado à tecnologia, onde não tenha nenhum atrativo para crianças, não tenham absolutamente nenhum chamariz para esse tipo de colocação, ele já será um belo de um impeditivo para termos crianças nesse empreendimento. Tá? E hoje, Jacques, Adilson, eu digo para vocês, aqui no meu mercado de Campinas, eu tenho empreendimentos que não compartilham ideais de criança dentro deles. Pela tecnologia que ele usa, pelo sistema que ele adota, ele não tem atratividade, não tem playground, não tem parque, não tem nada, ele só tem tecnologia para adulto. Então, por si só, eu entendo que ele acabaria e que ele acaba afastando a implantação ou a instalação de um casal ou de uma pessoa com criança. Então, eu acho que proibir ou não proibir é uma questão de modo de olhar. Não podemos deixar de falar, Jacques, que nós já temos no mercado empreendimentos para idosos. Temos empreendimentos específicos para idosos, onde também não combina com crianças.
tá certo? Porque toda a área comum é voltada para atendimento de idosos e não para criança, não para pessoas que não tenham alguma dificuldade, alguma coisa. Então, eu acho que esta visão, e eu não posso deixar de falar isso, porque fala de crianças, eu sou uma avó com 3 meninos, né? Eu adoraria ter meus netos todos no mesmo prédio que eu. Tudo bem que eles não são nenhuma flor que se cheire, certo? Que são 3 moleques. Mas eu acho que vai depender da maneira como se enxerga esse empreendimento, tá, Jacques? Adilson, não sei se me fiz entender. Eu acho que aí você bolar um empreendimento com destinação a um determinado setor, perfeito, mesmo sob o prisma legal, não vejo problema nenhum. Então, só rampas, por exemplo, por causa de idoso, nenhum playground, não sei, algumas atividades mais dedicadas, não tem problema nenhum, isso aí, de fato, você faz. Como você pode fazer aqueles condomínios clubes com piscina, quadra, pista de skate, um monte de coisa que, sei lá, cada setor escolhe. A minha dúvida está em, será que eu posso proibir a entrada de criança num prédio? Isso que eu não sei. Ou vamos chegar a esse ponto? Então, no de idoso, tinha um empreendimento muito bacana, eu lembro desse empreendimento, chamava 50s. Eu lembro que eu era recém-formado, ele chamava 50s, ficava aqui nos Jardins. Ele, aliás, era uma revolução, inclusive jurídica, porque não só era dedicado somente a pessoas acima de 50, que na época me parecia assim, uma idade assombrosa, né? Não tem... Imagina ter 50 anos. Mas era dedicado somente a 50 e eles não vendiam, eles davam o direito de uso por até a morte do cidadão. Não dava direito de herança, não acontecia mais nada após isso. Devolvia. Era da Liga das Senhoras Católicas, era até uma entidade ligada à religião. Mudou o nome dessa liga, mas para mim ficou isso aí. Era um empreendimento desse jeito, funcionou, acho que nunca ninguém... Eu não sei se era proibido levar a criança, se o vovô podia levar a criança lá, isso eu não sei. A dúvida é, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, eu provoco mesmo com essa história de criança, porque a gente tem que tomar cuidado para onde nós estamos indo com um monte de regras também, né? Eu tenho que estar adequado ao bom senso. Normal proibir barulho. Sua criança não pode gritar depois de tal hora. Agora, não ter a criança, será que é proibido? É possível proibir? Eu acho que essas coisas, bem na linha, não podemos estar deitados em berço esplêndido. Aliás, além de babysitter, eu sou super nacionalista, viu, Adilson? Você pega no meu pé. Mas ainda fica com uma reflexão, se por um lado nós tivemos mais, me parece, mais liberações do que restrições, me parece que a sociedade, de uma maneira geral, claro que se preocupe, os 3 S's que vocês comentam é extremamente importante, mas a tendência é de permitir o cachorro, né? Desde que, claro, respeitado, como você diz, o barulho, enfim. Mas eu acho que o mundo vai evoluir para daqui a pouco permitir mais coisas, né? Como permitir o ar, permitir o cachorro. Eu não tenho dúvida que melhor regulado será até natural e normal, hipóteses como da Airbnb. E, assim, parece difícil de querer acreditar que amanhã ou depois a gente possa chegar a proibir o acesso da criança. É claro que é diferente, como você disse, Jacques, de a destinação, de ter ali equipamentos, enfim, situações para esse ou para aquele outro público. Mas é como você disse, proibir o acesso da criança numa condição que, por si só, não lhe é prejudicial. Claro que a gente tem lá situações que é prejudicial à criança, né? A própria entrada em outros estabelecimentos aí que a lei não permite, com a menor de 18 anos e tal. Então, isso é uma situação, mas se ali não é prejudicial à criança, você proibir o acesso da criança, ainda me causa uma certa reflexão se isso vier a acontecer, se nós estamos evoluindo
Involuindo, né? Explodindo de vez a sociedade. Involuindo. Ô, Adilson, mas não falei, o Jacques é assim, ele só gosta, é como tem um amigo aqui que fala, ele põe o bode na sala e, ó, deixa vocês resolverem. Mas eu acho que sim, como você falou, Adilson, as restrições a crianças dentro de condomínio, elas já existem. Em sala de jogos de carteado, porque nós temos empreendimentos que têm jogos de carteado, em academias, dependendo da idade, ela não pode ter acesso, só pode ter acesso com orientação médica. Então, assim, essas pequenas restrições, sim. Agora, eu estou mais para você, Adilson. Eu acho que nós estamos evoluindo para abrir cada vez mais e permitir cada vez mais. Haja visto os próprios pet play. Hoje, os empreendimentos já vêm com pet play, certo? Com espaços para cachorro, inclusive para lavagem, para dormitório, quando você vai viajar. Então, nós estamos evoluindo, sim, eu não tenho dúvida. Eu acho que restringir, o que vai restringir é aquilo que eu falei, é o estilo de empreendimento e o uso do empreendimento, mas não partir para proibir isso ou proibir aquilo. Eu acho que as construtoras, as incorporadoras, elas estão com uma cabeça aberta, fantástica, bolando empreendimentos maravilhosos e que agregam tudo. Hoje nós temos empreendimento com fazenda dentro, para a criançada saber o que é, de onde vem, porque tem criança que não sabe nem o que é fazenda, nunca pegou nada de agropecuária. Então, hoje, aqui em Campinas, eu já tenho empreendimentos com fazenda, tá? Onde vai ter lá um cuidado de especialistas para criar galinha, coisas pequenas, mas é interessante. Nós temos empreendimentos, Adilson, hoje com hortas, né? Quando você podia imaginar isso? Então, assim, eu estou com você, Adilson, independente do que o Jacques acha, que eu também discordo dele, graças a Deus, né? Porque é gostoso discordar do Jacques, eu acho que nós temos tendência a crescer cada dia mais e não a restringir cada dia mais. Na verdade, eu acho que tem que ser algo a ser bem pensado. Eu acho que o equilíbrio correto, na minha opinião, falando bem simplesmente, é absoluta liberdade em todas as relações, porém com responsabilidade. Então, só usando o exemplo da criança, eu posso levar meus 10 filhos aí, não tem problema nenhum, né? Porém, eles não podem ir onde é proibido, eles não podem jogar sorvete no vizinho, não podem isso. Natural, como é uma vida, novamente nos 3 S's, não pode perturbar a vida dos outros, né? Acho que e lembrando, né, Jacques, que quem cuida de criança na área comum é papai e mamãe. Sim, não é zelador, não é síndico e porteiro. Não é o síndico. Ou se vota a contratação. A Kelma já ouviu esse exemplo umas 15 vezes, mas eu gosto do exemplo. Se vota a contratação de algum especialista. Tipo, por que eu lembro sempre? Eu fui consultado uma vez por um prédio, eu acho que é um prédio que deve ter uma das maiores despesas de condomínio de São Paulo. Cada apartamento paga cerca de R$20 mil de contribuição. Então, é um prédio caro, rico, etc. E surgiu o problema. Que problema? Domingo à noite, paulistano come pizza. Pizza ninguém faz poucos fazem em casa, né? Então, encomenda. O pizzeiro chega e o que acontece? Eu pago 20 pau de despesa de condomínio todo mês, sou chiquérrimo, estaciono minhas 8 Mercedes lá embaixo e tenho eu, pobre condômino, que descer para pegar a pizza. Olha que frustração. Então, as pessoas queriam que o pizzeiro pudesse subir até o 15º andar, até o 20º andar. Óbvio que os outros não queriam, sei lá se é um bandido, né? Aqui em São Paulo, além de pizza, tem muito ladrão. Não sei se vocês sabem. Né? Os caras têm uma moda aí. Ou o cara vem de pizza ou vem com revólver. A gente fica em dúvida, né? Falou, eu queria pizza hoje, não quero ser assaltado. Mas as pessoas roubam. E o que acontece? Queriam que subisse. Não pode. O administrador foi inteligentíssimo. Ele falou, tá legal, nós vamos contratar todo domingo à noite um assistente do porteiro
que vai levar a pizza, até com função só pegar a pizza e pegar o cartão, pagar, para levar, vai e volta, só isso. Isso vai custar mais R$ 200 por mês para cada um. Não foi aprovado. Pô, como é que eu vou gastar 200 pau? 200 reais vira 200 pau, né? Na hora de gastar. Mas vou gastar 200 reais à toa para ter um cara que não faz nada. Queria eu esse emprego de carregar pizza dentro do prédio. Não contrataram, acabou a bagunça, e o cara que paga uma fortuna desce para pegar a pizza ou não come pizza. Não tem. Então, eu acho que dá para tudo se arrumar. Também dá para a gente votar. Vamos contratar um tiozinho para cuidar da criançada, uma babá, etc., desde que o prédio se organize. E eu queria pegar isso. Posso continuar perturbando, Kelma? Não tem jeito? Eu acho que é por aí que entra o Airbnb. Tipo... Você quer, né? Você quer me cutucar, né, Jacques? Não, o Airbnb, na minha opinião, tem a primeira, eu acho importante a gente esclarecer. A grande briga, vamos chamar de jurídica, Airbnb está desnaturando a locação residencial ou não? Se estiver desnaturando a locação residencial, é proibida num prédio residencial. Se não estiver desnaturando a locação residencial, ela é permitida no prédio residencial. Para dizer que ela pode ser considerada uma locação residencial, o grande argumento são dois, bem resumidos. Primeiro, ela se limita a entregar o espaço, o cara mora, 1, 2, 3 dias, e vai embora. Isso aí é locação clara no Código Civil, isso aí é alugar, né? Dou uma coisa infungível, recebo um dinheiro, acaba o prazo, tchau. E estaria dentro da locação por temporada, que não tem limite mínimo de dias, é de 1 a 90. Então, como eu estou nisso aí, seria uma locação por temporada rapidíssima. A outra visão isso aí é um exercício empresarial, em que eu destino aquela unidade residencial a uma série de locações com entrada, saída, mexe no prédio, todo dia o porteiro tem que conhecer um cara novo, tem um problema de segurança, tem uma série de coisas, e ainda de quebra arruma a cama do cara, que é serviço, não é locação. Não preciso nem servir o café, hein? Não preciso nem servir o café. Ainda arruma a cama do cara. Se for uma vez por dia, eu estou arrumando cama todo dia. Então, é uma atividade comercial. Se for uma atividade comercial, tem uma série de conotações, inclusive perante a legislação municipal. Pode ou não pode ter esse tipo de serviço lá. Conforme a gente enxergue, pode ou não pode dentro do prédio. Acho que é isso, né? É um resumo mais ou menos assim, né, então? Você viu, né, Adilson? Ele perguntou e respondeu, né? Ele não se limita a pôr a pergunta e falar, vocês respondam aí. Eu acho que é mais ou menos isso. Agora, Jacques, eu acho que o mais importante... Tem um problema muito grave. Tem um problema muito grave, que é o que perturba e onera o condomínio. Eu acho que o ponto mais grave é a segurança dos condôminos. E outra, não tenho dúvida nenhuma que o Airbnb é uma locação por temporada, ela está totalmente fora do escopo dos condomínios residenciais, e acho que esta foi o grande ponto trazido pela decisão do tribunal, onde diz que para os condomínios com função residencial, o Airbnb não cabe, salvo se disciplinado por eles, porque pode ter um prédio estritamente residencial que decida fazer o Airbnb. Mas eu acho que a vontade, a decisão e a finalidade dos empreendimentos devem ser atendidas e acatadas pelos proprietários. Vai trazer a ele uma rotatividade, vai trazer a ele uma excelente utilização, sem dúvida nenhuma, ninguém está discutindo isso. Só que existem outras pessoas dentro do empreendimento que também precisam ser preservadas e precisam ser cuidadas no seu aspecto de segurança e de tranquilidade. Porque para você ter uma rotatividade tão grande de pessoas entrando e saindo, você vai precisar ter uma estrutura de recepção para coordenar isso.
Tá? Senão, daqui a pouco, você perde o controle, né, Jacques? E outra, o ponto que eu também vejo nesses casos é o uso da área comum, porque são pessoas totalmente estranhas que vão usar a área comum e que você não as conhece, um dia está lá, no outro não está. Então, assim, eu acho que o Airbnb está aí, deve ser respeitado, mas deve ser disciplinado dentro dos empreendimentos que os desejarem. Isto é a coisa mais importante. E aí nós voltamos naquela colocação que eu fiz no começo. As regras existem. Não estão satisfeitos? Altere-as. Não as burle. Certo? Ah, mas eu tenho meu direito de propriedade, eu vou pôr lá dentro quem eu quiser. Não funciona assim. Porque você vai, sim, estar afetando a saúde, o sossego e a segurança dos demais condôminos e dos demais usuários. Então, acho que deve ser regrado, deve ser cuidado. O Airbnb movimenta o mercado imobiliário, sem dúvida nenhuma. Ninguém vai discutir isso, certo, Jacques? Mas precisa ter disciplina. Precisa ter disciplina. Senão, aí, se um pode fazer o Airbnb, o outro pode fazer um criadouro dentro da unidade, criar cachorro, criar gato, criar galinha, criar tudo. Ah, mas eu também posso, ele pode fazer isso, eu também posso. Então, aí fica aquele peso de pode, né? Quem pode mais. Não é assim, Jacques? Que a gente vê muito em alguns empreendimentos até ir para a justiça para definir, tá? Mas vamos em frente. Eu acho que é extremamente importante que as pessoas tenham consciência que o seu direito de propriedade tem limite, sim, quando você tem um direito de propriedade dividido com outras pessoas. Tem limite, lógico que tem. Senão, não tem cabimento, certo? Como é que você pode ter uma propriedade que tem duas partes distintas, uma área privativa e uma comum, e não ter regras? Não tem condições, não tem como. Senão, isso não funcionaria. Senão, Caio Mário não teria tido essa ideia e a legislação não teria surgido. Tá? Por quê? Só surgiu e só tem, vamos dizer assim, crescido e só é muito bem-vinda, principalmente na área imobiliária, porque tem regra. A área comum tem que ter regra para a utilização. Senão, não tem cabimento. Senão, não tem cabimento. Tá? Kelma e Jaques, eu quero aproveitar aqui a oportunidade, eu quero agradecer aqui aos nossos participantes, quero agradecer a Stephanie Siqueira, que se manifesta aqui no chat, diz que realmente tudo é uma questão de conversas entre os condôminos, né? Que bom seria se nós conseguíssemos resolver todas as pendências dentro dos condomínios com uma conversa entre os condôminos, mas que bom seria. E quero agradecer também aqui a participação do Lucas Rossi, que joga aqui no chat uma pergunta que nós ficaremos aqui o dia todo debatendo, justamente a questão do Airbnb. Ele pergunta como ficaria a situação, mas eu quero, então, aproveitando essa pergunta aqui do Lucas, Jaques, e a manifestação que eu compreendi, o posicionamento da Kelma, eu quero lhe pedir o seu posicionamento, Jaques, pessoal, o que você entende que é o ponto de equilíbrio para o Airbnb, assim como eu entendi o da Kelma, e quero que você aproveite para fazer um panorama muito rápido do que nós temos hoje de legislação e de decisão e de qual tribunal superior, para aqueles que ainda não estão cientes exatamente de como está a situação atual no Brasil sobre essa questão do Airbnb. Eu vou te dar a posição que é basicamente a seguinte. Eu acho que é muito parecida com a da Kelma, na verdade. Eu acho que sim, pode. Eu acho que deixa de poder quando começa a afetar os vizinhos. Basicamente é isso. As pessoas ficam falando do trabalho do porteiro, ficam falando do gasto de elevador, ficam falando do monte de coisas, mas eu acho até que o exemplo da Kelma é muito mais sensível do que todos os outros. Eu quero um cara que muda todo dia na piscina com meus filhos? Não quero. Simples assim. Eu não quero. Voltamos à criança aí, né? Mas eu acho que é o exemplo moderno, atual, 2022, de insegurança. Quem está aqui na piscina com meus filhos? Esse cara é um sequestrador? É um traficante de órgãos? Não sei o que ele é. Não conheço. Não conheço. Acho importante
na preservação do condomínio aqueles cuidados usuais, que já são feitos com locações normais, que é quem é o inquilino, até quando ele fica. Não preciso saber de valor, não é da minha conta, mas eu posso saber, sim, quem é a pessoa, até quando ele fica, qual é o RG, qual é o CPF, etc., etc., etc. Faz parte dos cuidados naturais de segurança, das práticas comuns hoje. Para entrar num prédio do RG, por que para entrar em casa, num prédio onde eu vou morar, não me apresento? Eu acho que é por aí. Então, Airbnb pode, não é o Airbnb que vai ser proibido, mas sim o exagero nessa frequência. Então, se você conseguir não perturbar ninguém, você vai poder. A perturbação é medida prédio a prédio, caso a caso. Certamente, um prédio com poucos apartamentos, 10 apartamentos, vai ser mais afetado do que um prédio com 500 apartamentos, como nós temos aqui, em que ninguém nem conhece ninguém. Então, faz parte desse movimento o prédio organizado para isso. Tá? No que diz respeito às decisões que têm saído, elas ainda estão focadas em situações, na minha opinião, limite. Por exemplo, a locação de um quarto dentro de casa, e não da casa inteira. É uma situação diferente da locação da casa inteira. A locação da casa, não é proibido, mas a locação da casa inteira, estamos todos nós acostumados dentro da lei de locações, não tem problema nenhum. A locação de um quarto só tem cheiro de pensão, tem cheiro de hospedagem. Muita gente qualifica república, aquela república dos 3 estudantes rachando, etc., até como uma atividade de locação comercial. Existe uma ou outra decisão chamando isso de locação comercial. Então, é óbvio que é um uso, na falta de uma palavra melhor, de um conceito melhor, eu acho que é procurada a normalidade do uso. A normalidade do uso. Para morar num prédio, para ter um escritório aqui onde eu estou, basta não ser barulhento demais e uma atividade qualquer, pode tudo aqui nesse prédio. Né? Pode ter uma agência de turismo, pode ter um advogado, pode ter um médico, vale tudo. Será que poderia um uso comercial, uma confeitaria aqui no conjunto? Não, porque é anormal, vai perturbar, vai isso, vai aquilo. No residencial, também, fugiu da normalidade, começa a ser estranho para o prédio. Foi estranho, é questão de olhar com lupa, e é isso, até onde eu entendo, é isso que os tribunais ainda estão dizendo. Também é verdade que os tribunais, na minha modestíssima opinião, e é por isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na pesquisa de jurisprudência. Só minha opinião, hein? Eles se perderam quando foram interpretar a locação de curtíssima temporada, que é esse o nosso problema, ou a hospedagem, aí a decisão, eles se pegaram muito na questão do aplicativo. Quando se pegaram no aplicativo, se perderam, porque não está em jogo se eu estou anunciando numa plataforma, se eu estou anunciando num jornal de bairro, se eu estou anunciando numa revista, se eu estou anunciando no rádio. Isso não está em jogo. Poderia até estar em jogo, mas não era esse o ponto, não era esse o foco importante. Então, ter anunciado e, de repente, ter um francês alugando a minha casa, o problema não é ele ser francês, não é como que ele viu, ele está morando por um dia só, entrando e saindo. Esse é o nosso ponto. Então, é isso que a gente tem que ver. A jurisprudência um pouquinho mais moderna já está se afastando dessa história do aplicativo, abandonando essa análise aí, que não foi posta em questão, mas apreciando isso. E nos casos de locação de um quarto, é problema, na visão da jurisprudência, e eu tendo a achar interessante, falar, poxa, de fato, se eu puder alugar um quarto vezes 30 apartamentos, cada um alugar um quarto, eu tenho os 30 moradores mais 30 inquilinos. Será que meu prédio comporta? Acho que não. Então, é por aí. Me pareceu lógica a decisão lá do superior.
Acho que é mais ou menos por aí. Eu acho bacana a gente pensar como é que isso vai progredir, como é que eu imagino, não sei, mas imagino. Eu imagino para progredir como tomada de decisão em cada condomínio. As pessoas precisam conversar sobre o que elas querem da propriedade delas. Se não conversarem, não vai dar jogo. Tem que conversar, tem que sentar, conversar. Segundo, eu acho que aquele condômino que se orgulha de nunca ir numa assembleia e morar lá há 20 anos, é um cara que passou de época. Esse cara acabou. Você está errado. Ele tem que ir lá, debater, etc. Tem que ser conversado. Segundo, ao conversar, pode ser que, do mesmo jeito que o prédio resolve comprar um aquecedor para a piscina, porque hoje em dia as pessoas querem nadar em água quente, do mesmo jeito que resolve comprar equipamento de lavagem de carro, porque todo mundo quer lavar o carro na garagem. Sei lá. Kelma falou dos carros elétricos. Vai ser um problema esse carro elétrico. Quem é que paga aquela conta de luz? Não sei, né? Acho que tem que ser medido isso. Tem que ser conversado. Vai ser conversado também se vale a pena ou não, entendo Airbnb, locações rápidas, se convém ou não alterar coisas do prédio. Mais um porteiro, mais diferenças, mais grades, mais instalações. As pessoas vão ter que conversar. A casa é das pessoas, elas conversam. Acho que é mais ou menos por aí, Adilson. Jacques, não é fácil chegar a um Eu acho que não. Não é fácil. Eu vou aproveitar aqui a participação da doutora Adilson. Pois não, doutor Riad? Doutor Riad. Uma questão também foi abordada pelo Dr. Jacques e doutora Kelma, a questão de fechamento das fachadas. Falaram sobre restrição estrutural. Eu acho isso muito bom. Mas também sobre o uso de vidro. A gente vê alguns lugares que no vidro que está sendo colocado no andar, numa cor, e outro andar, uma outra cor, e com alumínio e sem alumínio, não tem que ser unificado o uso desse vidro de um tipo. Vamos falar transparente, tem que ser transparente para todo mundo. Vidro transparente. Com cortina, pode usar cortina ou não pode usar cortina na frente desse vidro. Não é uma questão de convenção a ser bem citada o uso de fechamento e material a ser usado? Adilson, se você me permite, como eu introduzi esse assunto, Jacques, se você me permite também, Riad, por este motivo eu disse que, além de verificar a estrutura e a capacidade das sacadas, porque tem um ponto bastante importante, Riad, que a gente não adentrou, mas que eu vou adentrar agora porque você vai me permitir. Além do peso do vidro a ser instalado, existe um outro ponto que é muito mais importante do que o peso do vidro, porque normalmente as pessoas fecham a sacada para estender a sala. Elas querem expandir a sala para a sacada. Então, é neste momento que é imprescindível a avaliação estrutural das sacadas para saber se é possível, porque quando a sacada é feita, Riad, ela é feita para uma finalidade. Qual é a finalidade? Claridade, insolação e vento. Ela não foi criada para ter pessoas ali, para ter mobiliário ali, para ter uma constante de permanência ali. Ela foi criada para trazer iluminação para o empreendimento e para trazer a ventilação para esse empreendimento. Então, quando você faz o laudo estrutural para permitir o fechamento da sacada, você tem que pensar nisso, na expansão da sala. E outra, imprescindível, definiu o fechamento da sacada, a Assembleia tem que padronizar o fechamento. Que tipo de vidro, que tipo de esquadria, exatamente, que tipo de cortina, que tipo de luminária, que tipo de tudo vai ser colocado ali. Senão você afeta a fachada, sim. Tá? Então, é muito preocupante, Riad. Acho que tem que cuidar disso e os condomínios que fizerem esse fechamento ao bel prazer devem, em assembleia, fazer uma padronização, inclusive com obrigação de desfazer quem fez totalmente fora do padrão. Tá? Porque mantendo o padrão,
o aspecto arquitetônico e os materiais já utilizados. Então, por exemplo, um empreendimento com esquadria marrom, a pessoa vai lá e põe uma esquadria de alumínio prata. Totalmente vai afetar a fachada mais do que a bola estrabosférica lá de luzes que o Jacques pôs na sacada do amigo dele lá, certo? Vai fazer uma coisa absolutamente horrível, tá? Eu acho que esse ponto que você tocou do uso é essencial, viu? Falando em engenharia mesmo, né? O cara faz o que me entender lá dentro. Mas eu não sei se as sacadas foram realmente construídas para aguentar esse peso. Aí. Por isso que é importante o laudo estrutural. Eu acho que aquela legislação que impôs o laudo de engenheiro antes das reformas um pouquinho mais sérias, eu acho maravilhosa. É uma segurança bem grande para todo o prédio, né? Para todo mundo. Você tocou num ponto muito importante, que é a alteração do uso, alterando o suporte estrutural, né? É realmente importante. Legal, legal. Então, eu quero aproveitar aqui e agradecer também a participação da doutora Pamela Garnica, que ela traz, falando um pouquinho, né, de questão de alterações aí, né, de utilização, isso vai estar embutido nisso aqui, a destinação, e, enfim, daí por diante. Mas quero ouvir um pouquinho do Jacques e da Thelma, e a gente agora já precisa começar a ser um pouco mais objetivos, já estamos chegando ao nosso limite de tempo, temos mais 10 minutos, mas vamos falar um pouquinho sobre a questão dos quórums, né? O que nós temos atualmente, né, legislado e na própria jurisprudência sobre quórums, desde alterações mais simples a alterações mais complexas e, sobretudo, a tão malfadada alteração para destinação e a de fachada. Quem começa? Minha professora. Ah, tá. Eu começo, né? Você é folgado, hein, Jacques? Vamos lá. Pessoal, eu acho que assim, nós tivemos um avanço, eu vi que tem uma pergunta aí no chat, eu achei extremamente interessante. Nós tivemos um avanço muito grande na legislação, né, Jacques? Quando nós recebemos agora a alteração, não só vamos dizer assim, a validação das assembleias virtuais, como a prorrogação ou a manutenção dessas assembleias em aberto. Então, eu acho que isso trouxe um avanço extremamente grande para quem cuida de condomínio, para quem precisa fazer alteração de convenção, de regulamento, uma série de coisas. Acho que isso vai nos ajudar muito, porque essas assembleias podem ficar abertas, e desde que você tenha um sistema bastante confiável e auditável para que as pessoas possam votar, dificilmente os condomínios hoje não conseguirão os quórums que são necessários para as suas alterações. E estou falando de empreendimentos grandes, 400, 500 unidades. Com esta nova formatação das assembleias, este quórum, eu não tenho nenhuma dúvida de que serão atingidos fatalmente. Tá? Porque antigamente, como é que você atingia esse quórum, Adilson, Jacques? Você tinha que ter procuração, né? Ou imploração, não era assim? Você implorava para as pessoas irem para a Assembleia ou pedir uma procuração. Então, eram os dois caminhos, procuração e imploração, né? Não tinha outro jeito. Hoje, com as assembleias virtuais e a possibilidade de mantê-las em aberto para que as pessoas possam, primeiro, tomar conhecimento do assunto, da matéria, e fazer uma votação ao longo do tempo. Isso facilita muito, ajuda muito. As pessoas podem estar onde estiver, ela vai ter acesso ao voto e resolver esse assunto. Então, eu entendo que o quórum hoje será extremamente tranquilo de ser atingido. Seja quando você tem uma alteração de convenção, que como as próprias convenções trazem os quórums definidos para determinadas alterações, que é convenção 2/3, regulamento interno, se o regulamento interno estiver dentro da própria convenção, é o próprio 2/3, salvo se nesta convenção ele estipular um quórum diferenciado, né? Pode ser um pouco diferente, a própria convenção
pode trazer isto, e alteração de finalidade e destinação, que muitas das convenções estão com quórum de 100%, e agora temos aí uma legislação permitindo a alteração por 2/3. Acho que esta legislação dos 2/3 ainda vai dar um pouco de polêmica, ainda teremos, né, Jacques, eu acredito, uma discussão entre vale o que está na convenção, vale o que está na lei, e aí isso vai acabar levando um pouquinho de tempo, mas acho que as pessoas vão conseguir, sim. Os quórums hoje, Adilson, serão atingidos com muita tranquilidade. Vou dar um exemplo para vocês. Há 2 semanas atrás, eu fiz uma assembleia onde eu precisava de um quórum de 2/3 para fazer uma alteração de fachada. Por quê? Eles queriam mudar a cor das casas, a cor do empreendimento. E nós conseguimos, de 56 unidades, faltaram somente 10 unidades. O resto estava todo mundo na sala, todo mundo votou. Então, assim, eu acho que ficou muito mais tranquilo. E só não mantivemos essa assembleia em aberto para colher esses 10 outros votos, porque o quórum já tinha sido atingido, entendeu? Então, não tinha necessidade de mantê-la em aberto. Mas, se fosse necessário, eu não tenho dúvida de que o quórum seria literalmente atingido. Óbvio, né, Jacques? Sempre levando e considerando as pessoas que vão votar contrária. Isso tem que ser levantado e tem que ser apurado. Então, as pessoas não podem imaginar que só porque a Assembleia vai ficar em aberto para colher 2/3 de voto, 50% mais um em determinadas melhorias e benfeitorias, que não vai ter voto contrário. Sempre teremos votos contrários. E você precisa ter feito um bom trabalho de convencimento, de esclarecimento do assunto, para que as pessoas possam votar coincidentemente com o que o grupo administrativo deseja. Tá? Então, eu acho que os quórums devem ser atingidos aí com um pouco mais de facilidade, e vai depender daquilo que nós estamos falando desde que começamos a sala. Vai depender mesmo da conversa entre os condôminos e dos esclarecimentos. Tá, Dilson? Jacques. Eu assino embaixo, acho que foi um grande avanço a legalização da Assembleia Permanente, da virtual. Eu acho que foi maravilhoso. Eu devo ter feito uma das últimas assembleias presenciais no comecinho da pandemia. E aí, de lá para cá, não se resolveu nada naquele dia, e de lá para cá, acho que foram 2 anos discutindo se podia ou não ser virtual. Era uma daquelas assembleias que tinha mais advogado do que condômino, né? Então, fiz grandes amizades, mas nunca resolvemos nada naquela assembleia de condomínio. Eu acho que isso aí foi um avanço. Agora, novamente, a lei deu essa liberdade e a lei obrigou cada um de nós a ser responsável. Ela também impôs a responsabilidade. Cara, acabaram as suas desculpas de não poder ir na Assembleia. Acabou. Como também acabou, graças à prática das administradoras, que trouxeram aí uma maravilha para todo mundo, na minha opinião, que é essa história do Zoom, de todos os sistemas parecidos, em que, previamente, ela mostra as contas do condomínio, ela mostra os problemas, ela colhe as reclamações, ou seja lá o que for. O pessoal brinca que a Assembleia Virtual, a grande vantagem é que síndico não toma cadeirada, né? Mas tem outras vantagens. As vantagens estão aí, na transparência disso tudo, na possibilidade de voto pensado e, óbvio, na responsabilidade. Cara, é teu apartamento, não é meu. Tipo, você resolve o que está na sua casa. Acho que esse é um ponto. Com relação, se eu puder comentar sobre essa última lei aí, a do quórum para mudança de destinação, eu vou contar uma coisa para vocês. Esse projeto de lei foi bastante discutido por um grupo. Eu participei desse grupo, outros advogados participaram, o pessoal de Brasília participou. Eu, pessoalmente, acho que essa lei foi assodada, foi afobada, vai criar problema. Eu fico imaginando que 2/3 do condomínio resolvem mudar a destinação do edifício. Só que eu fico imaginando
imaginando, dentro daquele 1/3, aquele senhorzinho que comprou o apartamento, mora lá, e, de repente, vai ser o quê aquilo lá? Vai ser um comércio? Não sei se ele quer. Eu não sei se está correto isso. A minha sugestão, vencida, né? A grande vantagem de ser advogado, vou contar para o senhor, doutor Riad, qual é a grande vantagem de ser... Sabe por que a gente não infarta? Porque a gente está tão acostumado a tomar tapa, que todo dia. Eu perco todo dia, então não tem problema, acostumei, né? Ou, como eu dizia para juiz bravo, falei, olha, não tem problema, minha mãe era brava também, estou vivo, não tem problema. Mas é o seguinte, a minha sugestão era muito simples. Eu consegui apoio dos advogados, mas não dos políticos. Era, primeiro, esse quórum ser um pouquinho mais pesado. Ser 4/5, ser 3/4, uma coisa mais dificilzinha. E, principalmente, eu acho que esse era o grande mérito, é prever uma certa possibilidade de indenização para o minoritário. Da onde eu tirei essa ideia? Eu tirei essa ideia, não foi invenção minha, eu só trouxe ela para cá. A minha ideia é originada na lei das SAs, que tem o direito de recesso, a companhia vai. Eu estou contra, sou indenizado e vou embora. E na própria lei das incorporações, que tem uma previsão dessa, quando vai decidir, é o artigo 17 da 4591. Então, foi somente isso, mas é a ideia vencida. Onde eu acho que vai ser o problema? A hora que resolverem isso, alguém vai argumentar isso em juízo. Então, eu acho que foram com muita sede ao pote os que queriam alterar, imagino que vão sofrer oposição de algum condômino, e isso vai demorar. Não estou dizendo quem está certo e quem está errado, mas se a lei fosse mais previdente, ela já deixaria claro o seguinte, olha, aprovamos, esse apartamento vale R$100.000, está aqui depositado teus R$100.000. Pronto, resolveu, ninguém se opõe. Eu acho que poderia ter feito isso. Qual vai ser a solução para isso? Novamente, assembleia muito detalhada, participação na assembleia, muita conversa. Alguém no chat falou, precisa conversar. Verdade, é verdade. Precisa conversar muito. Como as coisas vão andar, acho. Nem sempre a facilidade é amiga nossa na vida de condomínio. Quer dizer, se fosse, bastava dizer, olha, vale 2/3 dos presentes na Assembleia. Altera toda, etc. A ideia não é essa. Vamos lembrar que nós estamos falando da casa das pessoas ou do negócio das pessoas. Elas compraram. Nós temos uma tradição de direito, de um certo apego a essa propriedade e ao exercício da propriedade. Não tem nada a ver com aquele papo de sagrado que foi falado no começo. É como a gente usa, né? Então, talvez dê umas atrapalhadas, mas está aí na lei, é uma lei agora de julho de 22, que alterou o quórum, está valendo. Então, vamos esperar as primeiras decisões. Eu não conheço nenhuma na prática. É como nós, enquanto advogados, sempre dizemos, né? Temos que aguardar as primeiras decisões judiciais, começar a formar a jurisprudência, e aí talvez a gente para de responder o depende, né? O depende é impossível, viu? Não tem... Eu acho que a evolução da jurisprudência nos últimos anos foi a maior salvaguarda para todos os advogados. Eles estão todos podendo falar, olha, sei lá, tem N juízes que pensam isso e tem N juízes que pensam aquilo. Não sei, como o teu caso vai ser... Posso dar minha opinião, como é o certo. Agora, daí a valer, não sei, né? Depende. Jacques e Kelma, estamos caminhando aqui para o final e eu vou agradecer aqui a participação do Dr. Daniel Camaforte Damasceno. Ele traz sempre haverá discussão sobre animais domésticos dentro de condomínios. Ele traz aqui no chat um exemplo, né, de onde há, claro, a autorização, enfim, há a presença de animais dentro do condomínio, mas, por outro lado,
com algumas restrições, inclusive de restrição de acesso, de caminhada pelas dependências, pelas áreas comuns, e aí ele coloca aqui um exemplo que, de fato, fica um pouco controverso. Permite-se, mas eu não posso deixar que meu cão caminhe até a portaria, até eu sair do prédio, por exemplo, e muitas vezes, até pelo porte, e pelo porte do próprio morador, às vezes tem uma dificuldade para poder carregar no colo e tal. O que vocês pensam, objetivamente, Kelmy, Jacques, o que vocês pensam sobre regras e limitações de animais domésticos em condomínios, e depois para a gente já caminhar para o nosso encerramento. Quem começa agora, Kelma? Eu que começo, lógico, Jacques. Agora quem começa sou eu, pronto. Primeiras damas. Bom, eu entendo o seguinte, que animais em condomínio é uma situação de fato e de direito. É indiscutível. A jurisprudência já pacificou esse entendimento e, inclusive, Daniel, esta situação de você ter no condomínio a proibição de transportar ele no colo até a saída. A jurisprudência já se manifestou sobre isso e já deixou claro de que não tem esta restrição, de que o animal pode, sim, transitar no passeio, tá? Em função de porte, não só do animal, mas também da pessoa que o transporta. O que precisa é que ele esteja na coleira e, dependendo do porte do animal, que ele use focinheira. Mas, no mais, a jurisprudência está muito tranquila nesse aspecto. É como o Jacques falou, você entra lá, procura uma jurisprudência, você vai achar de todo jeito, mas a pacífica e a maior delas é na concessão, é no atendimento e acatando a permanência dos animais dentro de condomínio, inclusive com o trânsito dele na área comum. Então, isso não traz mais dificuldade, e eu espero que essas coisas venham cada dia a crescer e a melhorar dentro dos condomínios, facilitando a vida do condômino, porque o condômino vai morar num condomínio para ser feliz, para se realizar, para ser gente, certo? E não para ficar criando confusão, polêmica e discussões judiciais. Eu acho que isso é o mais importante e o grupo administrativo dentro dos condomínios tem que procurar este tema e este caminho de pacificar, de conversar, de diálogo e de solução. E levar para o judiciário quando efetivamente a coisa não tiver mais solução e mais encaminhamento. E para, então, encerrar minha participação, Adilson, quero agradecer a Adilson Riad, meu amigo querido, a estar aqui em Bauru com vocês. Quero aproveitar e agradecer o meu regional da Elo, o Cabrino. Obrigada, Cabrino, que está me assistindo, e pelo patrocínio do evento. Uma gracinha, muito obrigada. E agradecer também a minha diretora, Camila Dias, aqui também de Campinas, que está nos assistindo pelo site. Eu fico muito feliz, espero ter atendido vamos dizer assim, os anseios do grupo que esteve no chat e na sala. Fico à disposição, se tiver alguma pergunta, depois você me manda, a gente responde. Um abraço a todos vocês e, principalmente, por debater com o Jacques. Vocês viram, é muito fácil debater com o Jacques, porque nós dois não combinamos, mas ele, quando ele vê que a coisa está preta, ele concorda comigo, certo? Porque se errar, eu errei, acabou. Eu fui na da Kelma, está errado. Gente, brincadeira à parte, obrigada a todos vocês. Obrigada, Jacques. Mais um abraço de estarmos aqui. Obrigada. Só voltando na questão, eu acho que a Kelma foi muito feliz quando ela falou: vamos ser felizes no condomínio, né? Nosso intento é morar bem. Ninguém vai para o condomínio para morar mal, para sofrer, né? Isso aí faz em outro lugar. Em casa, vamos ser felizes. É para isso que a gente tem que descomplicar a vida e pacificar a vida. Eu quero também agradecer o convite, a Adilson, o convite, Riad, ser uma felicidade ver vocês dois, e ser uma felicidade muito grande estar junto da Kelma, que é uma pessoa que eu admiro pela seriedade, por tudo que eu aprendo com ela, não é de hoje. Então, realmente, fico muito, muito orgulhoso de participar de qualquer evento com a Kelma de Camargo. Obrigado, satisfação. Também ao dispor para quaisquer perguntas, quaisquer necessidades, e vamos em frente. Espero, vamos convocar uma, né? Espero estar presente ao vivo e a cores em Bauru,
vendo a Dilson, vendo o Riad, vendo todos os amigos de Bauru, ao lado da minha professora Kelma. E aí, comendo churros. E para comer churros. Comendo churro na tal da barraca, a gente briga muito mais ao vivo do que pela internet. Não é isso? Bom mesmo ver você, Kelma. Bom mesmo ver vocês todos. Jacques, muito obrigado. Kelma, muitíssimo obrigado pela participação de vocês aqui juntos com a gente. Estaremos, com certeza, muito em breve, juntos novamente, presencialmente. O Jacques gosta muito de comer uma picanha especial aqui em Bauru. É verdade. Além dos churros, que ele também... Kelma, você vai vir junto com o Jacques, que ele já conhece bastante de Bauru aqui, sobre gastronomia. Gente, muito obrigado a todos que participaram conosco, a todo o público que esteve conosco durante todo o evento e aqui até o final. Muito obrigado aqui ao nosso diretor regional, aqui da Regional Bauru, do Secov, nosso queridíssimo Dr. Riad Elias Said. Quero também, novamente, agradecer aqui o apoio institucional da AELA, Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Quero lembrar a todos, né, de que esta gravação deste webinar ficará disponível no canal do Secov lá no YouTube a partir do dia 15 de agosto, e aí em tantas outras oportunidades para tantas outras pessoas, Kelma e Jacques serão ouvidos também sobre essa aula maravilhosa de hoje. Nosso muito obrigado a todos, tenham todos um excelente dia, uma excelente semana, um excelente mês de agosto, até o próximo evento. Participem sempre das nossas atividades, dos nossos eventos, tudo é feito com muito carinho para aqueles que participam. Muito obrigado, até mais, grande abraço, Kelma, Jacques, Dr. Riad e a todos que estiveram conosco. Até mais.